inicialmente aí uma foto, né, para a gente pensar sobre o que é o trauma, se ele é realmente um acidente, né? E passando aí uma próxima imagem, aqui é melhor, né, para eu passar, uma outra imagem mostrando aí nossa abordagem do trauma. Será que é um acidente mesmo? Então, talvez por isso a gente tem que começar a pensar, né, o quanto ele ocorre do nosso lado, independente se eu trabalho ou não num serviço de emergência, né, ele acontece, e como fazer para prestar o primeiro atendimento de forma correta, né, o que fazer e principalmente o que não fazer. Então, o trauma, ele é sabidamente hoje considerado uma doença, né, não é um acidente. O significado do trauma no mundo, só para a gente pensar um pouquinho, né? 2% da população mundial está incapacitada em decorrência da violência. 1/3 de todas as internações hospitalares são devidas a algum tipo de violência. E os custos diretos e indiretos da violência chegam a 500 bilhões de dólares por ano. Né? Então, envolve muito além do momento, muito além do primeiro atendimento. Né? O quanto que tem impacto aí na vida de todas as pessoas, de quem atende e de quem sofre esse acidente. E aí, só para a gente começar a pensar, né, lembrando que desde acidentes graves, como acidentes automobilísticos, nós temos as quedas de altura, né, uma pessoa que vai até a nossa casa, até o nosso serviço, consertar alguma coisa na janela, sobe numa escada e cai, né, até os grandes acidentes. E pensar aí que o paciente vítima de trauma, quando a gente vai fazer a primeira abordagem, né, nós conseguimos perceber apenas a ponta de um iceberg, né? Não fazendo essa comparação aí com aquela foto não muito bonita, né? Mas para a gente pensar na realidade. Eu não consigo perceber e ver se eu não estou dentro de um hospital adequado. E a maioria das vezes nós não estamos dentro desses hospitais. Né? Bom, e as mortes relacionadas ao trauma, né? Independente da causa do trauma, se foi um atropelamento, se foi uma queda da própria altura, porque uma pessoa passou mal, né? Nós temos aí as mortes imediatas, né, que ocorrem na primeira hora do trauma. Essas mortes representam em torno de 50% dos atendimentos, né, de trauma. As mortes precoces, que ocorrem nas primeiras horas, né? E as mortes tardias, que ocorrem em dias ou semanas. Né? E com isso a gente tem aí o conceito da hora de ouro, né? O período de ouro, ou seja, o tempo que nós deveríamos prestar atendimento, né? A agilidade desse atendimento de forma correta para o paciente chegar no hospital o quanto antes. Né? E aí a gente precisa estabelecer prioridades. Né? O que eu faço? Né? Diante de uma bomba, né? Acontece um problema, a nossa unidade não é uma unidade de urgência, não está preparada, não tem equipe, não tem bloco cirúrgico, não tem todos aqueles equipamentos necessários, mas as pessoas chegam na nossa unidade. Né? Então, nós temos aí um protocolo internacional de atendimento pré-hospitalar ao paciente vítima de trauma, e é baseado nesse protocolo que eu vou passar para vocês a abordagem da avaliação inicial e algumas técnicas de mobilização desse paciente. Né? Lembrando aí os fatores determinantes para um atendimento pré-hospitalar, né, adequado. Pré-hospitalar, seja ele na rua, seja ele numa unidade que não é um hospital. Né? Então, a capacitação das pessoas, e eu acho que a gente vem discutir isso aqui hoje de forma muito interessante, né? Ter equipamentos disponíveis, então talvez a gente precise repensar no que é necessário ter de equipamento disponível, uma vez que essas pessoas podem chegar até as nossas unidades, a situação da vítima, a cena do acidente, né? Principalmente a preocupação com a segurança, a distância do hospital de referência, aonde ocorreu esse acidente, como está essa pessoa, qual o recurso que ela precisa. E as prioridades, antes mesmo de atendermos esse paciente, é se preocupar com a segurança do local, da cena, né? Se é na rua, será que a gente vai correndo para o meio da rua? Né? E a nossa segurança também, né? A segurança pessoal, o uso de equipamentos de proteção pessoal, que às vezes na hora de uma emergência a gente pensa em ajudar, em ir correndo, né? Mas a gente esquece da necessidade de nos protegermos. A necessidade de recursos adicionais. Será que eu sozinho consigo fazer esse atendimento? Será que eu preciso pedir ajuda? Né? E o atendimento em si. Bom, então a gente precisa aí
como determinações, garantir a segurança da cena do acidente, uma avaliação rápida dos pacientes, né, através do ABCDE, que eu vou mostrar adiante, providenciar o oxigênio suplementar, né, aí já começa a pensar, né, nós temos como fornecer esse oxigênio, saber e realizar as manobras de abertura das vias aéreas, de ventilação, que não necessitam da presença do médico, que muitas vezes não vai estar do nosso lado, né, parar sangramentos externos. E aqui uma foto não muito bonita, mas que às vezes a gente precisa fazer o controle de algumas hemorragias de forma imediata, com compressão imediata, né? Proteger contra a hipotermia, a gente precisa expor a pessoa, né? O que está acontecendo com essa pessoa, mas eu também preciso pensar que a hipotermia, ela é prejudicial. Imobilizar em prancha longa, para fazer o transporte adequado de uma pessoa que foi vítima de trauma, a gente vai ver a importância disso. O transporte rápido e ao hospital adequado, reposição volêmica, se indicado, né? E colher informações sobre o acidente vai ser muito importante quando a gente chegar com esse paciente num outro hospital, numa outra cidade, num local de referência. Bom, avaliação inicial do paciente vítima de trauma, avaliação primária e avaliação secundária, né? Então, esse é um protocolo internacional que todos os livros que são traduzidos, livros em português, o manual desse protocolo, ele já é traduzido também, né? Traz essa abordagem, a necessidade dessa abordagem, né? Então, é um ABCDE, o A sendo a abertura das vias aéreas com controle da coluna cervical, né? Uma vez que a maioria dos pacientes vítimas de trauma, né, a gente deve avaliar se o mecanismo, se o motivo do trauma, né, predispõe a uma lesão da coluna cervical. A coluna cervical é uma área de grande instabilidade, né? Então, toda vez que você tem aí pancada no tórax, né? A pessoa cai, bate a cabeça, né? A chance de lesão da coluna cervical é grande, porque a coluna cervical, ela sustenta a cabeça, né? Numa pancada dessa, pelo formato em S da coluna, né, a gente pode ter aí uma lesão, uma fratura da coluna vertebral e também um prejuízo aí da medula, o que acarreta em vários problemas, né? E uma questão importante, às vezes, é a abordagem das pessoas que vão socorrer, né? Que não se preocupam com isso e a lesão pode acontecer por essa falta de preocupação adequada aí de quem vai prestar o primeiro atendimento. A boa ventilação, na letra B, a circulação, na letra C, os déficits neurológicos, na letra D, e a exposição com controle da temperatura, prevenindo aí a hipotermia, e a gente vai ver cada um deles agora, né? Então, a abertura das vias aéreas, né? A primeira coisa, a estabilização manual da coluna cervical, junto com a abertura das vias aéreas, né? E aí a primeira coisa que eu posso avaliar é se essa pessoa é capaz de falar. Se vocês observarem, tem uma pessoa segurando a cabeça, né? Aí na foto que está sendo mostrada. É fundamental, né? Essa estabilização manual é o que garante que a coluna cervical não vai ser movimentada. O colar cervical, que é um dispositivo, né? Que está aqui, ó, no pescoço aqui do paciente, né, ele não garante uma imobilização em 100%. Então, essa imobilização manual, ela é fundamental para manter a coluna cervical segura, uma vez que eu não tenho certeza, né? Só chegando no hospital, fazendo exame complementar, raio-x, é que isso vai poder ser constatado, né? Então, um paciente capaz de falar, opa, que bom, né? As vias aéreas estão permeáveis, a ventilação está minimamente mantida e a circulação minimamente mantida também e presente, né? Então, a gente já consegue fazer essa avaliação e é bem imediata, né? O paciente inconsciente, que perde o nível de consciência, né, e tem uma escala chamada escala de coma de Glasgow, que é uma escala muito utilizada, né, para determinar aí o nível de consciência, o nível de resposta que a pessoa tem, né? Isso determina se o paciente consegue manter a via aérea desobstruída. Então, essa escala, eu vou mostrar mais para frente, né? A pessoa, quando ela ganha uma pontuação inferior a 9, né, ela realmente tem uma grande chance, né, de ter a língua obstruindo as vias aéreas, tá? E às vezes a pessoa ela já tem mesmo a via aérea obstruída, né? Foi algum alimento que ela comeu, que ela regurgitou, algum sangue, né, obstruindo as vias aéreas. E a gente tem que atentar para essa desobstrução, né? Então, o que nós, equipe de enfermagem, podemos e devemos fazer até a chegada do médico, né,
que tem procedimentos procedimentos avançados. Né? A elevação da mandíbula, né? Mantendo a estabilização da cabeça. Né? Então, eu não devo inclinar a cabeça e elevar o queixo, porque inclinando a cabeça eu posso lesar aqui a coluna cervical do paciente. Então, manter a cabeça alinhada, mas elevar o ângulo da mandíbula. Elevando o ângulo da mandíbula, a gente traz junto com a mandíbula a língua, né? Que é uma das principais causas de obstrução de via aérea no paciente com o nível de consciência reduzido. Alguns dispositivos para auxiliar na abertura das vias aéreas. A cânula orofaríngea, conhecida aí por cânula de Guedel. Ela tem vários tamanhos, pode ser usada desde bebês, né, até adultos. Tem uma forma correta para ser medida, né, aqui da comissura labial, do cantinho da boca, né, até o ângulo da mandíbula ou até o lobo da orelha. Né. E essa cânula, essa medida é muito importante. E nós, da equipe de enfermagem, nós podemos colocar essa cânula. Né? O objetivo dela é manter a língua afastada, então, da epiglote, né? Permitindo que o ar passe e o paciente consiga respirar. Tá? Lembrando que se ela for muito pequena, ela empurra a língua, então não vai ter benefício. Se ela for muito grande, ela obstrui a via aérea. Então, ela só tem benefício e pode ser utilizada sem prescrição médica, né? Se ela for de tamanho adequado. E uma outra intervenção nossa aí muito importante, né? Se o paciente não estiver respirando, estiver em apneia ou encontrar-se em bradipneia com uma frequência respiratória menor que 8 incursões por minuto, né? Iniciar a ventilação bolsa-valva-máscara, né? A ventilação ambu-máscara, e aqui uma ilustração dessa ventilação, que a gente deve tomar um cuidado importante para não obstruir as vias aéreas do paciente, né? Empurrando a mandíbula para baixo. A gente deve posicionar, não tracionar a coluna cervical para fazer uma ventilação adequada. Então, isso a gente pode e deve fazer. A boa ventilação, né? Se a via aérea está desobstruída, aí sim eu vou avaliar a ventilação do paciente. Né? Ou seja, visualizar o tórax do paciente, observar se a expansão é simétrica, né? A frequência respiratória, se está muito diminuída, muito aumentada, né? Fazer a ausculta pulmonar, ou seja, com isso a gente já pode identificar alguns problemas. Né? E a oferta do oxigênio em alto fluxo no paciente vítima de trauma, num ambiente fora do hospital. Vai ser sempre benéfica, né? A gente indica o uso aí da máscara facial com bolsa reservatório até uma avaliação mais precisa do paciente. Né? Bom, essa bolsa, por ter esse reservatório, ela mantém aí uma alta concentração, né? E isso é muito importante para o paciente vítima de trauma, que tem chance aí de ter lesão cerebral, hemorragias, né? Que num primeiro momento a gente pode não perceber. Aqui eu reforço aí a ventilação bolsa-máscara e passamos então para a circulação. A circulação em trauma, a gente não avalia só o pulso, a gente avalia também as condições da perfusão do paciente. Né? Então, a frequência, né? Se ele tem pulso, que pulso ele tem? Periférico ou só tem pulso central? Né? Qual a frequência, a regularidade, ou seja, as características do pulso? E a pele, para ajudar. Né? A coloração da pele, uma pele pálida, né? Uma pele úmida, fria, pegajosa, né? Com o tempo de enchimento capilar aumentado, né? Ou seja, são sinais característicos de estado de choque. E no trauma, o estado de choque normalmente vem acompanhado aí de um sangramento, né? Que às vezes é visível, né? E às vezes não é visível por ser interno. Tá? Se o sangramento é visível, nós podemos fazer a compressão em locais de sangramento. Né? A compressão ela é sempre indicada de forma imediata. Em alguns casos, o sangramento interno, o paciente precisa ser conduzido para uma cirurgia precoce. Por isso, a avaliação deve ser rápida, precisa e a condução para o local adequado. Bom, se as vias aéreas estão desobstruídas, o paciente está com uma respiração boa, recebendo oxigênio, né? Foram identificados problemas relacionados à circulação, a gente passa para a avaliação dos déficits neurológicos. Né? Essa escala de coma de Glasgow eu vou apresentar para quem ainda não conhece, né? E a avaliação das pupilas, né? Observar aí a simetria das pupilas, se elas são iguais, né?
dos dois lados, se elas estão isocóricas ou se elas estão anisocóricas, né? Relacionadas aí ao tamanho. Né? No caso aqui da segunda figura, elas estão anisocóricas, uma pupila menor, a outra mais dilatada. Né? E a resposta das pupilas à luz, né? A fotorreatividade, que é o esperado quando a gente expõe a pupila à luz. Né? E a escala de coma de Glasgow, como eu comentei para vocês, com vocês, né, ela é utilizada aí para avaliação do nível de consciência. Essa escala ela foi publicada em 1974, né, criada aí para avaliação do nível de consciência do paciente, o prognóstico do paciente com traumatismo crânioencefálico grave. Como ela é de fácil acesso, não precisa de nenhum equipamento, apenas da escala e da orientação da forma correta de uso, ela auxilia muito, né, no estado e na condição do nível de consciência do paciente. Tá? Então, o que a gente avalia? A resposta verbal, e dá uma pontuação para o paciente, a resposta motora e a abertura ocular. Né? Então, o paciente, se ele estiver orientado, ele ganha 5. Né? Se a abertura ocular estiver espontânea, ele ganha 4, somando 9. Se ele obedece aos comandos, você pede para ele apertar a sua mão, e ele aperta a sua mão, ele ganha 6, somando o total de 15 pontos. Né? Então, ela vai de 3, observando que a menor pontuação é 1. Então, na somatória dos 3 quesitos, ela vai de 3 a 15. Né? O paciente com Glasgow 3 a 8 é um paciente quando tem traumatismo crânioencefálico considerado como grave, de 9 a 12 moderado e de 13 a 15 leve. Né? Observando que qualquer pontuação perdida nessa escala já é preocupante, né? Porque o normal é estarmos com o Glasgow 15. E a exposição, né? Que seria a remoção de todas as vestes do paciente. Isso dá sempre uma polêmica. A gente tem que tirar toda a roupa do paciente na rua ou ali na sala de emergência, onde ele chegou, aonde ele caiu, né? Bom, isso vai ser avaliado, depende da necessidade do que precisa ser avaliado no paciente. Nem sempre é necessário, né? Mas às vezes ele está queixando de muita dor na perna, então tem que haver exposição daquele membro para a gente ter a real situação do que está acontecendo. Né? A avaliação secundária, né, ela só vai acontecer quando a gente tiver concluído a avaliação primária. Em alguns casos, quando a transferência precisa ser muito rápida, ela nem acontece. E às vezes o paciente não tem como fornecer. Né? Então é a preocupação com a história do que ocorreu com o paciente. Né? Isso é muito legal quando a gente consegue fazer, muito importante, porque no hospital vai fazer grande diferença. Né? Será que esse paciente tem alergia? Né? A gente usa o AMPLA para lembrar o que perguntar. Que medicações essa pessoa usa? Porque às vezes ela tem uma frequência cardíaca adequada, mas usa um medicamento que é o beta-bloqueador. E isso atrapalhou na avaliação. Né? Passado médico, quais são as doenças? Fez alguma cirurgia recente? Né? Os líquidos e alimentos ingeridos recentemente, às vezes ela precisa de ir para uma cirurgia e essa informação vai ser importante. Né? E se ela se lembra do que aconteceu no acidente. E aí sim, o que a gente não fez na avaliação primária, a gente vai fazer aqui na avaliação secundária, né? Que é um exame minucioso da cabeça aos pés e a imobilização periférica. É nesse momento que a gente vai se preocupar de imobilizar pequenas fraturas ou grandes fraturas, né? Que na avaliação primária não vão ser prioridade, não que elas não sejam importantes. Né? Então, na avaliação secundária, com o paciente já com oxigênio, né? E com uma conduta adequada, aí, dependendo da gravidade dele. E as considerações importantes aí na hora de atender esse paciente que foi vítima de trauma. Lembrando que o trauma não é só o acidente de carro, não, né? Nós temos aí as crianças que caem de bicicleta, que rolam das escadas, né? Os idosos que têm queda da própria altura, eles todos devem ser atendidos com esses critérios do ABCDE. Né? Então, a decisão correta, para isso eu tenho que ter o conhecimento. O transporte adequado para o hospital adequado. Né? A reavaliação contínua, porque esse paciente é uma ponta do iceberg que nós estamos vendo, sem nenhum exame mais preciso. Né? Então, eu preciso voltar na letra A, na letra B, na letra C, enfim, no ABCDE, com frequência. A comunicação, né, para o local onde ele será levado e documentar e registrar todo o atendimento que nós realizamos. Né? Isso é importante para nós como profissionais e muito importante para a condução do caso do paciente. E agora, para ficar menos coisas escritas, né, eu trouxe algumas
fotos aqui para a gente falar da imobilização. Essa imobilização aqui em prancha longa, né? Nem sempre a gente vai ter disponível esse equipamento. Eu já vi as pessoas improvisando, às vezes com porta, enfim, com o que tinham disponíveis, né? Mas lembrando aí de alguns critérios, né? O paciente ele deve ser alinhado, né, em posição anatômica, tá? Isso a gente pode fazer desde a hora que chega no acidente. Então, alguém segurando a cabeça, né? Se tiver o colar cervical, ótimo. Se não, segurar essa cabeça já vai fazer uma diferença grande, né? Fazer o alinhamento, né? Então, uma pessoa caída aqui com os braços para cima, esses braços, a perna que estiver torta, deve ser alinhada em posição anatômica para facilitar a mobilização dessa pessoa, né? Então, quando alguém cai ou sofre um acidente, ninguém pode encostar. Ninguém pode encostar se não souber como encostar nessa pessoa e o que fazer, porque pode prejudicar, como nós já vimos a questão da coluna cervical, né? Então, esse alinhamento é importante, né? E a manipulação em bloco. Lembrando que é o alinhamento mesmo, né? Aqui no caso, quando virou a cabeça, bem alinhada com o corpo, né? E isso, se a gente instruir as pessoas, é feito de forma muito tranquila. Então, a gente consegue virar uma pessoa que caiu de cabeça para baixo, de barriga para baixo, né? Para fazer a avaliação, porque é muito difícil avaliar a respiração dessa pessoa com ela caída, né? Ventral, em decúbito ventral. Aqui, no caso, uma pessoa dentro de um carro, né, também é possível, a gente tem dispositivos para isso. Aqui, quando o paciente é muito grave, ele tem indicação de retirada rápida, ou quando ele está atrapalhando, porque na foto anterior, a gente está colocando aqui, né, a foto está mostrando a colocação de um colete de mobilização que ajuda na retirada. E aí, o pessoal mais do atendimento pré-hospitalar que vai ter esse dispositivo. Mas quando o paciente está muito grave, né, impedindo o acesso ao outro paciente grave, ou quando nós não temos o dispositivo de mobilização, a gente vai sempre manter o mesmo critério. Alguém segurando a cabeça, o colar cervical colocado para manter estabilização e alinhamento da coluna cervical, né, e a manipulação sincronizada em bloco, né, sempre a manipulação em bloco. E aqui para a gente observar, né, muito frequente os acidentes de moto, né? Tenho certeza que não é só aqui em Belo Horizonte, tenho certeza absoluta disso, né? E todo mundo fala, não pode tirar o capacete do motoqueiro que caiu, né? Quando cai de capacete, a gente fica feliz, né? Às vezes eles não caem com capacete, tá? Pode e deve ser retirado por pessoas que saibam como retirar o capacete, né? O grande problema de arrancar o capacete de uma hora para outra é movimentar excessivamente a coluna cervical, né? Levando aí a problemas graves, né? Uma pessoa que tem uma lesão cervical com lesão de medula muito alta, né, nessa região cervical, o prejuízo é muito grande, né? Então, para retirar o capacete, alguém deve estar segurando, né, e fazendo a estabilização da coluna cervical, enquanto outra pessoa retira o capacete, né? Essa noção é importante. Então, pode e deve retirar o capacete, desde que saiba fazer. Então, no momento que o capacete está sendo retirado, tem uma pessoa mantendo a coluna cervical sem movimentar, né? Normalmente, o mecanismo de queda do motoqueiro, ele implica aí na possibilidade de uma lesão da coluna cervical, né? E aqui, depois, tirou o capacete, né? E está preservada a coluna cervical, né? Achei importante trazer aí, né? Porque é muito falado isso, às vezes até bicicleta, né? E só para a gente encerrar, né? Para a gente começar aí a discussão, que é sempre um momento interessante, né? Quando a gente fala aí do sistema integrado ao trauma, né? No pré-hospitalar, a gente precisa ter comunicação, uma equipe de resgate ou pessoas preparadas, né? Porque vai acontecer nesse ambiente, né? Hospitalar, né? Nós precisamos ter aí as equipes para fazer a reanimação, o atendimento definitivo, cuidados intensivos e a reabilitação, né? Lembrando sempre de como que isso vai acontecer.